um tema que está pegando fogo aí na internet, que é o julgamento recente do STF sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e a responsabilidade dos provedores de aplicação. Olá pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Meu nome é Adriano Mendes, sou sócio fundador da CIS Mendes Advogados, um escritório que tem como foco cuidar de empresas de tecnologia que atendam grandes clientes, empresas de todos os setores que têm demandas na área de tecnologia, mau uso da internet e direito digital, e empresas com demandas na área de proteção de dados pessoais e LGPD. Comigo aqui está a Natália Mulatti, nossa advogada do contencioso, que cuida dos processos, demandas que a gente tem de clientes envolvendo busca de IP, responsabilidade civil, demandas envolvendo todos os tipos de questões de provedores de hospedagem e de internet, além de processos de todos os tipos também, demandas que envolvem o nosso contencioso civil. Isso. Oi, Adriano, isso mesmo. Eu sou advogada, sou formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, já tenho algumas pós-graduações, entre elas a pós-graduação de Direito Digital, e eu conduzo aqui a parte contenciosa do escritório, de todas as demandas das empresas de tecnologia que uma hora acabam virando uma demanda contenciosa. Então, como você mesmo disse, pesquisa de dados de IP para descobrir alguém que fez algum mau uso da internet, ou até demandas que envolvem contratos de licenciamento de software, a gente vai conduzindo toda essa parte. Até a gente recebe também as notificações que envolvem o artigo 19 do Marco Civil, e a gente dá um direcionamento e uma resposta para as empresas que a gente atende aqui no escritório. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa pauta de hoje. A gente vai fazer uma introdução sobre o tema, sobre o Marco Civil da Internet, de quando ele começou lá atrás até hoje em dia, um pouquinho sobre o julgamento, dar uma pincelada sobre os recursos de tema geral que geraram esse julgamento, até chegar agora nessa tese de repercussão geral, e eu vou fazer umas perguntas e o Adriano vai dar a resposta dele com base no julgamento e também com base nas impressões e na experiência que ele tem de toda a bagagem que ele tem de sempre ter atuado no direito digital em si. E, por final, a gente vai passar uma conclusão e umas recomendações para os nossos clientes. Então, Adriano, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet. Eu sei que você participou um pouquinho da discussão quando ele surgiu lá em 2014, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. Legal. Nossa, é muito interessante estar nesse momento e relembrar como foi esse processo. A gente atuava desde antes do Marco Civil da Internet com questões que envolviam a derrubada de páginas, a identificação de autoria, mas antes não tinha lei. E em 2008, se eu não me engano, surgiu um projeto de lei que envolveu toda a sociedade, inclusive foi uma das poucas leis do mundo que teve uma construção coletiva e muito cuidadosa na hora de criar o texto, para que fosse depois promulgado o Marco Civil da Internet. Uma das discussões da época que a gente teve bastante foi sobre justamente o artigo 19. Existiam dois modelos que se contrapunham, o modelo americano e o modelo europeu, onde no modelo americano e canadense prevalecia o notice takedown, que é o modelo onde a parte ofendida ela notifica o provedor do conteúdo, que era o nome que a gente dava na época, e ele recebendo aquilo ali, ele não tomava uma decisão diretamente, ele encaminhava aquilo para a parte que criou o conteúdo, e se não houvesse uma resposta, ou se a parte concordasse, o conteúdo era removido. Se a resposta fosse negativa, se a resposta fosse no sentido tipo, não, esse conteúdo é verdadeiro, o provedor do conteúdo maior, ele apresentava as duas partes e diria, bom, decidam isso na justiça, a briga é entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso daí, e poderia, em alguns casos descritos na lei, remover ou não esse conteúdo. Essa estratégia do Notice Takedown surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e foi o que viabilizou a internet como a gente tem hoje, como existe hoje. Antes disso, existia um grande risco de quem publicasse qualquer coisa online ser responsabilizado.
E isso acabaria com serviços de todos os tipos, como jornais, revistas, marketplaces, provedores de conteúdo de todos os tipos, né? E aí, no Brasil, quando a gente chegou até essa discussão do artigo 19, o que ficou subentendido e o que foi decidido por consenso na época é que, se houvesse notice takedown no Brasil, os grandes grupos, quem tem dinheiro, iria usar toda a sua força jurídica e também estratégias para sempre remover o conteúdo e evitar que a internet tivesse um conteúdo de verdade positivo. Com isso, eles criaram um sistema oposto, que todos os assuntos de opinião e textos na internet só poderiam ser removidos a partir de uma decisão judicial. Então, só por ordem judicial, é o artigo 19, com algumas exceções. E aí, desde o começo, nós fomos o primeiro, um dos primeiros escritórios que entrou com uma ação baseada no Marco Civil da Internet. O que a gente percebeu foi uma grande dificuldade de explicar para o juiz o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não tem uma URL específica porque o negócio é dinâmico, é através de um aplicativo, ou eu não consigo ter uma identificação precisa para explicar para o juiz. E quando eu tenho isso, o juiz ele não entra naquele link porque nem sempre ele tem acesso também. E outras tantas dificuldades que mostraram que quem tem o poder, quem tem o aparato jurídico continua vencendo e continua conseguindo remover o conteúdo. Por outro lado, pessoas mais desprovidas de posses ou de conhecimento jurídico não vão atrás dos seus direitos e acabam deixando barbaridades acontecerem na internet. A gente viu também, muitas vezes, que com o avanço da tecnologia, aquelas figuras típicas que existiam em 2010, 2012, que geraram o Marco Civil da Internet em 2014, que basicamente na época eram um provedor de conexão, as empresas que ligam os usuários à internet, né, e todos os outros que eram provedores de aplicação, as empresas que oferecem serviços, conteúdo, qualquer tipo de coisa via internet, já não são mais viáveis hoje em dia. E aí, essa falta de atualização gerou uma série de travas e uma série de problemas. A gente tem hoje na justiça, desculpe, a gente tem hoje no Congresso mais de 20 projetos de leis que falam sobre atualizações do Marco Civil da Internet ou de leis de internet de maneira geral, muitas delas positivas, algumas não fazem o menor sentido, mas o que fica claro também é que aquela visão de 2014, do mundo de 2014, onde a gente estava discutindo exatamente o crescimento da internet e o acesso à informação, não é a realidade que a gente vive hoje em 2025. Então, pensando que essa lei ela já fez aniversário, pensando que essa lei ela já é antiga, é sim necessário que haja uma reforma, que haja uma atualização. E o STF, por várias vezes, deu sinais e pediu que o Congresso fizesse isso. Mas o Congresso não colocou isso na pauta, ou não resolveu isso. E daí veio essa decisão que a gente tem aqui, dentre as piores do mundo, mais uma vez, porque ela quer juntar sistemas que são incompatíveis, e aquele exemplo que a gente sempre dá, né? Quando o Brasil olha para fora, ele vê o sistema de TV digital da Europa, ele vê o sistema de TV digital dos Estados Unidos, e aí ele resolve, por ser diferente, criar um sistema de TV digital híbrido, que mexe um pouquinho da TV digital do Japão com uma tecnologia com requisitos do Brasil. Isso é ruim para a gente, né? Porque quando a gente não adere a um modelo internacional maior, seja ele europeu ou americano, a gente acaba virando mais uma ilha de tecnologia, desenvolvimento e de economia, com limitações técnicas e práticas que vão acabar dificultando o mercado. Além disso, muito tem se discutido nessas últimas semanas sobre a competência do STF para fazer isso ou não. E aí, como a gente vai ver, né, Natália? Na minha leitura binária, eu vejo diferente. Eu vejo que a decisão do STF, ela não pegou o artigo 19. Ela, para mim, apesar de falar do artigo 19 ser totalmente baseada no artigo 19, para mim, os efeitos práticos dela são no artigo 21. Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois. Dentro desse contexto todo, o que é importante trazer é que a sociedade está dividida e o STF não tinha outra solução nesse caso, pelo histórico dos recursos que estavam sendo trazidos, tanto pelo Barroso quanto pelo Zanin, com os votos do Toffoli e do Fux, né, e de todos os outros ministros, ela tinha que dar uma resposta para aqueles casos que estão na mesa. E pasmem, né? Esses casos, um fala sobre o Facebook,
que a gente já não usa mais tanto, Uhum. e o outro fala sobre Orkut. Então, dá para entender como a Justiça está atrasada e está tentando resolver problemas do passado com soluções atuais que a gente já sabe que não vão vingar. Exatamente. De 2014 para cá, muita coisa evoluiu e a decisão tentou abranger tudo, mas acaba não abrangendo nada ao mesmo tempo, né? Porque foi muito dinâmico a evolução. Então, ao mesmo tempo eles falam que não querem legislar, mas acabam dando as diretrizes e que às vezes acabam não se aplicando atualmente realmente o contexto todo do mercado, né? Natália, você que acompanhou esse julgamento em todas as sessões e depois fez ótimos artigos, comentários em cada uma, para cada um dos atos e avanços que a gente teve desde o ano passado, desde setembro, né, do ano passado, foi isso? Quando Foi foi? finalzinho de novembro que eles começaram a se reunir. Então, setembro a gente soube que entrou na pauta, né? Se eu não me engano, foi isso, né? Então, E desde o final de novembro e teve todos os andamentos, fez aqui, leu todos os votos, todas as opiniões, acompanhou as sessões. Conta pra gente que caso é esse, o que está discutindo agora com mais detalhes. Isso mesmo, Adriano. A partir de novembro que eles começaram a se reunir de fato para julgar e para cada ministro ler o seu voto. Então, esse julgamento começou lá no final de novembro, se estendeu até agora, e no dia 26/6, foi na semana passada, que a corte firmou a tese de repercussão geral. Os acordos, eles ainda vão ser divulgados, mas a gente já tem uma tese de repercussão geral com as recomendações do Supremo sobre esses casos. Essa tese foi firmada a partir do julgamento de 2 recursos, um de relatoria do Toffoli e outro de relatoria do Fux, que são recursos, um caso envolve o extinto Orkut, que tinha uma comunidade inteira, com o objetivo de falar mal de uma pessoa, era uma professora, e um outro caso que eram publicações no Facebook. Então, se essas plataformas, elas teriam ou não a responsabilidade por remover esses conteúdos difamatórios e a fixação da responsabilidade delas e se elas pagariam indenização por danos morais. Então, eles se reuniram para julgar esses 2 recursos e acabaram, por final, promulgando essa tese de repercussão geral que tá agora em pauta. Os acordos, como eu disse, eles ainda vão ser publicados na íntegra, então a gente ainda vai ter mais desdobramentos sobre esses casos. E o legal é que vão ter 2 acórdãos, um para cada processo originário, né? Um do Orkut e o outro do Facebook, mas a tese de repercussão geral, que já foi validada pelos 11 ministros, com 10 votos favoráveis, ela já trouxe a inconstitucionalidade parcial do artigo 19, e com pontos que agora os provedores de acesso deverão se atentar na hora de decidir como continuar na condução dos seus negócios. Exatamente. Agora, Adriano, eu preparei uma série de perguntas que eu queria que você respondesse para a gente, com base no seu entendimento técnico e também com as impressões que você tem a partir do entendimento dos ministros. Claro, vamos lá. Então, Mas, vamos. Natália, antes, voltando ao outro slide, você não quer comentar também sobre os votos do Toffoli, 2 ministros que explicaram um pouquinho melhor o nosso contexto atual, na nossa visão, e algumas diferenças que são importantes para a gente. Sim, Adriano. O Dias Toffoli, ele foi um dos ministros que tentou mais tecnicamente abordar a questão. Então, ele diferenciou o que é um provedor de aplicação, um provedor de conexão, e dentro de toda a gama dos provedores de aplicação, ele foi elencando cada tipo, né? Então, a gente tem os provedores de hospedagem, por exemplo, as plataformas digitais, os blogs de notícia, os provedores de aplicação, especialmente os marketplaces. Então, ele tentou direcionar o artigo 19 para cada um desses provedores. Então, por exemplo, os provedores de aplicação de redes sociais. Então, o artigo 19 praticamente
seria inconstitucional, totalmente, na opinião, conforme o voto do Toffoli. Mas, por exemplo, os provedores de hospedagem, ele já entendeu que o provedor de hospedagem, ele não é o responsável direto por um conteúdo que está publicado, então ele não seria diretamente afetado pelas notificações extrajudiciais em caso de conteúdos indevidos. Provedores de aplicação dos marketplaces também estariam fora, aplicaria mais o Código de Defesa do Consumidor, que foi até o que foi reconhecido na tese de repercussão geral. Então, o Toffoli, ele tentou abordar mais essa questão técnica, mas que no final essa questão técnica acabou não sendo muito abordada na tese de repercussão geral, porque eles focaram mais no tipo de conteúdo que é publicado, e não no provedor de aplicação em si. Eles falaram para o provedor de aplicação que pode ser geral, pode ser qualquer provedor. Então, o Toffoli foi um dos ministros que foi mais técnico, assim como o Zanin também foi bem técnico. Os outros ministros, eles acabaram abordando mais a questão, inclusive o Fux, eles acabaram abordando mais a questão do tipo de conteúdo em si, se esbarraria em algum... se eles fixassem alguma tese que poderia prejudicar a liberdade de expressão, essa questão mais constitucional da liberdade de expressão, então eles focaram mais no tipo de conteúdo. Agora, o Toffoli, o Zanin, o Fux também, em algumas partes do voto, eles focam também um pouquinho mais na questão técnica. Então, eu acho que vai ser legal a gente aguardar os acórdãos que ainda vão ser publicados, né? Se vai ter algumas diretrizes um pouco mais específicas para cada tipo de provedor. Muito bom. No nosso site a gente colocou passo a passo todas as informações que a gente foi obtendo ao longo do julgamento virtual, do julgamento que aconteceu. Inclusive tem ali um resumo da decisão e do que fazer agora com esse recurso repetitivo já valendo, né? Isso, tem um artigo bem recente que foi publicado na nossa Bytes Jurídico, que é a nossa newsletter que a gente aborda diversos temas, e inclusive nessa semana a gente abordou, o artigo foi publicado na semana passada, mas a gente colocou na Bytes desse mês, que a gente deu um resumão geral de como que a tese foi firmada. Então, é bem legal para quem quiser estar dentro do tema, entrar lá no nosso site e conferir esse artigo, mas a gente tem outros artigos também que foi abordando, conforme os votos iam saindo, o julgamento ia avançando, a gente também já ia dando as nossas impressões sobre esse julgamento. Muito bom. Obrigado pelo trabalho, pelo excelente trabalho. Então, a gente pode começar com as perguntas? Sim. Vamos lá. O que mudou exatamente com a decisão do STF? O artigo 19 ele foi revogado, ele não se aplica mais, então agora eu já posso notificar e ir removendo qualquer coisa? Ou você consegue dar para a gente só um resumão geral do que mudou efetivamente? A decisão do STF ela foi muito interessante, porque ela considerou que o artigo 19 ele é parcialmente inconstitucional. Ou seja, ele vale para algumas coisas e não vale para as outras. E aí tem a explicação, que a gente vai comentar depois com mais detalhes, sobre o que mudou, né? Na minha visão binária, quando a gente fala de tecnologia, eu entendo que a decisão do STF não pegou o artigo 19 diretamente. Por quê? Todos os crimes que dependem que são sobre liberdade de expressão, opinião, o direito à honra, ainda precisam de uma ordem judicial para serem removidos. E isso era mais ou menos o que estava escrito no artigo 19. Então, ele só deixou isso claro, né? Os outros crimes, e aí o artigo 21, né, que já falava de outros crimes, agora foi alargado com essa interpretação extensiva do STF, devem ser removidos pelos provedores de aplicação de forma imediata, né, independente de uma decisão judicial. Então, com isso, o STF trouxe uma decisão que aquilo que precisa de uma análise, aquilo que precisa de uma comprovação, aquilo que precisa de uma verificação, ainda necessita de uma ordem judicial para ser removido. Aquilo que é um crime escancarado, alguma coisa que diga respeito a crime contra a democracia, como eles gostam de falar agora, que está muito em voga, né? Um crime previsto no Código Penal e que seja
claramente um crime, né, e outras situações específicas também devem ser removidos. Por exemplo, um site que venda órgãos de pessoas humanas. Esse site ele é legal, esse site tem que ser removido. Um site que tenha conteúdo malicioso para phishing, para golpes via internet. Esse conteúdo deve ser neutralizado, esse site deve ser removido. O resto fica numa zona cinzenta, porque dificilmente uma empresa, um provedor de aplicação que não gerencia e é o dono do conteúdo, vai conseguir saber se aquele conteúdo ele é verdadeiro ou criminoso. E aí a gente estava comentando aqui antes, né, Natália? Um comentário que seja, tem que jogar uma bomba no STF, por causa desse recurso repetitivo, agora a gente tem que jogar uma bomba no STF. O que é isso? É um crime contra a democracia ou é liberdade de expressão? Uma opinião. É uma liberdade de opinião. Como é que eu resolvo isso? Eu não sei. A gente vai ter que esperar a resposta dos embargos declaratórios para entender a extensão e como que o legislador maior, e como o julgador maior vai querer que a gente interprete no caso a caso essas decisões. Enfim, o STF decidiu por um alargamento da interpretação do artigo 19, permitindo que em alguns casos haja uma remoção de conteúdo sem ordem judicial, mas para crimes contra a honra, liberdade de opinião, de expressão, calúnia, injúria, difamação, ainda necessitamos de uma ordem judicial para que possamos remover esse conteúdo. Exatamente, porque agora está tendo muita desinformação também nesse sentido, né? Porque, e a liberdade de expressão? Não, gente, vamos ler o que o Supremo decidiu antes de chegar e começar a falar qualquer coisa, né? Então, não tem, a nossa liberdade de expressão não está ameaçada de qualquer forma, né? Isso não está nem em pauta. Eu acho que teve até uma preocupação bem, até exagerada deles, né, dos ministros, de não suprimir qualquer tipo de liberdade de expressão. Para mim, esse foi o erro do STF, foi não deixar claro qual que é o objetivo dele, porque a decisão final, ela fala de plataformas de redes sociais e de redes de impulsionamento, né? E ela quer ter uma responsabilidade maior para esses casos. Por quê? Porque a gente tem visto aqui plataformas decidindo que conteúdo é bom ou não para ser impulsionado. A gente está vendo pessoas com um poder financeiro maior patrocinando e impulsionando aquilo que é do seu interesse. E a gente está vendo uma série de crimes que acontecem em que, quando a gente tenta resolver com o judiciário, não funciona. Por quê? O conteúdo ele é excluído da conta A, ele reaparece na conta B, C e D. E a gente consegue a exclusão depois da conta B, C e D, e ele aparece no abecedário inteiro, né? Então, a responsabilidade que o STF quis obrigar os grandes players a seguirem é ótima, né? O problema é que no resumo, isso não ficou claro que é só para eles. E aí, como a gente disse, somos quase 20 mil juízes aqui no Brasil. Para qualquer um desses 20 mil juízes, um provedor de aplicação qualquer é uma big tech em relação ao conhecimento dele. Então, ele pode querer que um provedor de aplicação tenha as mesmas obrigações que uma empresa internacional de rede social. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Ansiosos por isso. Então, agora eu vou passar para um próximo tópico aqui de outras perguntas. Adriano, o que mudou com a decisão do Supremo sobre a necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdo? Quais são os conteúdos que vão ser removidos sem a determinação judicial? E quais os que vão ser removidos com a determinação judicial? Pois é, Natália, a gente já trouxe isso no nosso artigo resumo, e agora existem 3 hipóteses principais, né? A primeira é quando o provedor for notificado de um crime ou ato ilícito, ele deve remover isso independente de uma ordem judicial, exceto se for um crime contra a honra. E aí, quando ele receber essa notificação, ele tem que tomar algumas providências. Por exemplo, evitar que aquele conteúdo que está sendo solicitado a remoção seja replicado de forma sucessiva em outras instâncias, em outras contas, né, por meio de outros participantes.
E sempre que ele receber uma notificação nesse sentido dizendo, olha, aquele conteúdo que a gente já pediu remoção reapareceu na conta tal, ele deve remover isso daí em menos tempo. Também existe uma obrigação agora contra os robôs, evitar que contas falsas, robôs, contas não humanas propaguem conteúdo. E aí sempre que for notificado que existe um conteúdo sendo replicado por uma conta, por um bot, essa conta também deve ser removida. O STF pediu também que as redes sociais, né, sejam diligentes e consigam criar mecanismos para diminuir a fake news e esse conteúdo, de forma com que a gente tenha uma assertividade maior em quem são os verdadeiros responsáveis pelos ilícitos. O problema, Natália, que a gente vê é que a definição tanto de crime quanto de ilícito, ela é muito aberta. Então a gente não sabe ainda como vai ficar esse entendimento aí na prática, quando alguém, no caso que a gente falou, quando alguém opinar algo e a gente do mundo de forma externa não conseguir analisar se essa é uma opinião ou se é um ato preparatório para um crime mais extenso. Não seria um crime propriamente em si. Acho que nessa parte ficou um pouco aberto, né? Porque crime e conteúdo ilícito pode ser qualquer coisa. Então, acho que vai depender muito da análise do conteúdo em si. Já que a gente está falando de crime, eu queria que você falasse um pouquinho desse rol taxativo que o Supremo fixou. Então, tem alguns conteúdos que estão dentro desse rol taxativo que devem ser removidos imediatamente, e se não houver a remoção, a responsabilização da plataforma também é de forma imediata. Você consegue pontuar para a gente quais são esses crimes previstos nesse rol taxativo? A decisão, ela cita que deve haver a remoção imediata sob pena de responsabilização das plataformas por falha sistêmica, tipos de crimes específicos como atos antidemocráticos e contra o Estado de Direito, crimes de crimes de terrorismo e atos preparatórios, indução ao suicídio e automutilação, discriminação por raça, etnia, religião, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual, crimes contra a mulher, crimes sexuais contra vulneráveis e pornografia infantil e o tráfico de pessoas. E a omissão na remoção desse conteúdo, a responsabilidade já é imediata das plataformas. E aí, de novo, Natália, a gente tem que trazer, a gente já advoga para uma grande empresa aqui que trabalha com o mercado de recrutamento de seleção, e a gente divulga muitas vezes vagas de diversidade ou vagas inclusivas, que é para minorias. Então eu posso ter uma vaga específica dentro de um contexto muito específico e planejado, que é uma vaga para pretos. E agora, se eu não tiver essa certeza, o que o provedor de aplicação vai ter que fazer? Ele vai ter que remover essa vaga, vai ter que remover esse conteúdo, ou vai notificar a empresa para que ela decida e explique que aquilo ali é uma vaga inclusiva ou não? Ficou uma questão que eu acho que tem que tomar muito cuidado com o tipo. Por exemplo, essa empresa que vai divulgar essa vaga tem que divulgar de uma forma bem clara para não gerar outros tipos de repercussões que entrem dentro desse rol taxativo, que seria uma questão de discriminação. Então, exatamente. deixar bem claro que não seria um conteúdo discriminatório, para não entrar nesse rol taxativo. Mas quem vai fazer essa análise? Né? Essa é uma das discussões que a gente está tendo aqui, a gente está conversando desde quinta-feira. Quem vai decidir se isso é crime ou não? A partir do pressuposto que eu recebi uma denúncia, eu recebi uma notificação, o que eu faço? Eu vou ter que analisar, vou ter que decidir, eu vou esperar, enquanto eu espero, eu removo o conteúdo ou eu deixo ele no ar? Existem situações aqui que estão bem complexas, que a gente não tem uma resposta perfeita para compartilhar com vocês ainda. Que apesar do Supremo ter tentado dar uma direção, em alguns casos dá uma direção que as partes ficam um pouco perdidas com o que fazer, né? Por isso, porque ele estava pensando em redes sociais, né? Ele não estava pensando em todos os tipos de provedor de aplicação quando ele deu essa decisão.
É um universo muito grande, né? Porque o É, provedor de aplicação, ainda mais hoje em dia com a evolução da internet, tem muita coisa envolvida, né? E não é só questão de redes sociais, é todo um outro ambiente que foi afetado pela decisão. exato. E falando até no ambiente que foi afetado, eu queria que você falasse desses provedores específicos em que o artigo 19 continua sendo aplicado. Ou seja, eu preciso ainda de uma determinação para remoção independente do conteúdo. Bom, o artigo 19, ele criou, na visão do STF, ele continua sendo aplicável para os crimes contra a honra, imagem, liberdade de expressão, que precisam de ordem judicial, e também para alguns serviços específicos que o STF não quis meter a mão diretamente. Apesar de também serem tipos de provedores, ele falou que serviços de e-mail, plataformas destinadas a reuniões fechadas e serviços de mensagem privada, onde deve haver um sigilo de comunicações, não devem ter esse monitoramento ou a responsabilidade direta dos provedores sobre o conteúdo. E aí, nesses casos, será necessário também uma ordem judicial específica para conseguir remover ou ter acesso àquele conteúdo. Exatamente, perfeito. E agora, para a gente finalizar esse tópico, quais são as recomendações que o Supremo deu para os provedores? Por exemplo, eles têm que ter algum canal específico para fazer essa denúncia, eles têm que ficar de olho lá no conteúdo? Quais são as recomendações gerais que o Supremo deu para os provedores? Aqui, Natália, a gente tem que entender se isso é uma recomendação ou uma determinação, né? Se é Uhum. uma sugestão ou se é uma obrigação. A gente está entendendo isso daqui como uma melhor prática e não como uma regra clara, porque não foi tão bem definido. Mas a recomendação passada pelo STF foi de incluir mecanismos para que possam ser recebidas notificações para a remoção do conteúdo, né, de páginas específicas, que as empresas passem a adotar relatórios anuais de transparência sobre o conteúdo que está sendo moderado, impulsionado e sobre os anúncios, para que ela possa depois ter as métricas para dizer de tanto os conteúdos publicados, tantos foram alvo de questionamento e tantos acabaram sendo removidos pela gente diretamente. Precisa haver, e já precisava haver, canais acessíveis para atendimento dos usuários, né? E aí o STF também coloca aqui e terceiros, então o atendimento de usuários é mais fácil, mas quando a gente fala de terceiros, eu estou falando de quem? Né? Quem se está se auto-intitulando como um interessado em remover um conteúdo, ainda que ele não faça parte daquele serviço. E uma decisão também bem complexa, que vai inócua na maioria das vezes, é que ele quer que qualquer site da internet tenha representação legal no Brasil, da Uhum. maneira como está escrito. Não faz o menor sentido eu obrigar uma empresa que vende um pacote de turismo no Tahiti a ter um escritório no Brasil, né? Aqui o Demi Gates falou ontem que a decisão do STF transforma a internet do mundo numa grande intranet do Brasil, porque eles estão de alguma forma achando que o resto do mundo vai ter que seguir as ordens que o Brasil está determinando aqui Uhum. para eles. Eu imagino que eles queiram ter mirado, por exemplo, no Telegram, só que aí eles esquecem que tem todo o resto do mundo, né? Então, Telegram, Twitter, Facebook, na Meta, né, uhum, Google, tal, estão num nível superior aí, num quadro superior que exige aí um diálogo maior com o governo de maneira geral e não só com o judiciário. Mas essa não é a realidade das outras uhum, empresas. sim, Desculpe, mas essa não é a realidade das outras empresas de tecnologia que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, uhum, exigir que qualquer empresa, para ser uma empresa, para ser um provedor de aplicação, tenha que seguir requisitos tão rigorosos, vai fazer com que a gente tenha um esvaziamento dessa área no Brasil e um monte de sites correlatos indo para países do lado, né, ou para qualquer outro lugar do mundo. Por que eu vou ter um serviço.com.br que vai me custar mais caro e vai ser oneroso? Eu posso ter a mesma aplicação no serviço.com ou em qualquer outro país do mundo, com regras mais claras e uma governança mais simples de ser seguida. exato, tem esse outro lado também, né? Passando agora para as próximas perguntas, a responsabilidade.
em si dos provedores, ela passa a ser objetiva, ela é subjetiva? Como que o Supremo entendeu sobre a responsabilidade? Bom, antes o artigo 19 falava que não tinha uma responsabilidade direta, porque o conteúdo só podia ser removido em casos específicos do artigo 21 ou por ordem judicial, né? E onde nesses casos a responsabilidade ela era apurada quando houvesse alguma falha na prestação de serviços, ou seja, o provedor não removeu o conteúdo no prazo assinalado pelo juiz, o provedor não conseguiu identificar aquele usuário, o provedor deixou de fazer alguma coisa determinada pela justiça. Agora, com essa alteração, houve uma inovação onde a corte afastou a responsabilidade objetiva por si, mas ela exige que haja a comprovação do dolo ou culpa para caracterizar a responsabilidade civil dos provedores. E aí são os dois artigos do Código Civil, né? Aquele que causa dano é obrigado a indenizar, né? E aquele que não faz o que está na lei também passa a ser responsável por isso daí, comete ato ilícito. Então, agora notificou e a empresa não respondeu ou não resolveu, ela pode ser responsabilizada por isso, de uma forma subjetiva. Certo. E a decisão, ela já está valendo? A partir de quando ela vai valer? Ela já está valendo para os quase 20 mil juízes que a gente tem aqui no Brasil, ela já está valendo, ela pode ser pode ser utilizada como paradigma, como guia, mas sobre ela ainda cabem embargos de declaração para que a gente tenha o texto final. E em relação aos dois casos específicos que deram origem a esse recurso repetitivo, ainda não saíram, os votos não foram publicados. Então a gente tem aí um hiato de tempo onde essa decisão que a gente já sabe qual é, porque ela não vai mudar, o voto já foi dado, apareça de fato nos processos. Qualquer juiz hoje que tem um caso como esse, já vai seguir a decisão, já pode seguir essa decisão, porque ela já é pública, né? Ela não foi ainda publicada pelos meios oficiais, que é no Diário Oficial, porque o voto ainda não foi redigido, mas de fato ela já existe, então ela já está aqui sendo discutida e como ser implementada na maioria dos nossos clientes aqui que a gente tem conversado. E falando nos nossos clientes, eu queria agora passar para um próximo bloco para a gente falar um pouquinho direcionado para os provedores de hospedagem. Como que essa decisão vai afetar os provedores de hospedagem? Quais são as suas impressões e recomendações para os nossos clientes que são provedores de hospedagem? Natália, esse tema aqui tem tirado o nosso sono, a gente tem falado sobre isso aqui com grande frequência e muitos dos clientes do escritório quase todos os clientes do escritório são empresas de tecnologia e muitos são provedores de hospedagem, né? E quando a gente fala que tem um provedor de acesso, dentre eles tem um provedor de hospedagem, quando a gente fala de provedor de hospedagem, também consigo criar categorias, classes e tipos muito diferentes. Eu tenho empresas que hospedam páginas, tenho empresas que hospedam conteúdo e tenho empresas que fazem colocation e simplesmente fazem a infraestrutura físico-lógica de máquinas que estão na internet, algumas sem até ter página, né? Algumas são para IoT e outras coisas. E nesse mundo de provedores de hospedagem, o que eu tentei acalmar e trazer um pouco de sossego é que essa decisão não mirou especificamente o nosso grupo. Ela foi desenhada para redes sociais e marketplaces que impulsionam conteúdo ou vendem conteúdo pagos, né? Mas ela acabou sendo generalizada e descrita de uma maneira que está valendo para todo mundo por enquanto. Quando a gente fala de um provedor de hospedagem, um exemplo que eu dou é de um hotel, né? Então, nós que somos o dono da propriedade do prédio onde está o hotel, a gente não pode ser responsabilizado diretamente por o que acontece num quarto específico do nosso prédio, né? Existe uma diferença entre querer responsabilizar quem está naquele quarto cometendo um crime, quem está gerenciando o hotel, né, quem está gerenciando o hotel de maneira geral, e o dono do imóvel, né? Então, o provedor de hospedagem seria o dono do imóvel nessa analogia que a gente faz também. E muitas das vezes o que a gente sabe é que eu não consigo, sendo o dono do imóvel, ir lá e bloquear o acesso daquele quarto específico ou fazer alguma coisa com aquele quarto específico. Por quê? Eu não consigo, muitas vezes, remover um comentário de uma página de um site que está hospedado comigo, mas que eu não sou o administrador, né? Eu posso
seguir uma ordem judicial e remover todo o conteúdo disponibilizado naquela URL, mas não uma URL num domínio, mas não uma URL específica. Então, se eu hospedo um site.com.br, eu consigo remover esse site.com.br na maioria das vezes, mas eu não consigo remover o site.com.br barra página X, blog, comentário Y. Né? Então, a gente vai ter essa obrigação de receber as denúncias, porque foi a decisão, a sugestão do STF que a gente faça também, mas muitas das vezes a gente não vai conseguir cumprir essa ordem diretamente porque ela não vai ser clara. Né? Somente em casos bem específicos, atos antidemocráticos, contrafação de produtos, claramente, né? Atos que envolvam pedofilia, cenas de sexo, nudez, e crimes específicos, o provedor de conteúdo vai poder analisar se vale a pena ele remover ou se vale a pena ele apoiar numa investigação para que esse conteúdo seja removido da forma correta pela justiça. Ele não é parte direta nisso. O nosso entendimento aqui do escritório, que a gente sempre advoga, defende até com grande êxito no judicial, a gente está numa camada abaixo desse provedor de aplicação, que é quem dá a cara e quem toma a decisão do que ele vai publicar ou não na internet. Uhum. Sim, não é o responsável direto por aquele conteúdo. Exatamente, mas existe uma responsabilidade aí subsidiária que pode ser aplicada a partir do momento que nosso cliente toma conhecimento de algum crime ou ilícito na internet. Sim. O que a gente, Natália, já resolve, né? Quando alguma instituição, um banco, notifica nossos clientes dizendo que tem um site hospedado que é utilizado para phishing ou para golpes bancários, a gente já preventivamente remove esse conteúdo, porque a gente sabe que ele é um conteúdo ilícito, que só gera prejuízo e que no final do dia também, essa hospedagem ela é falsa. O cara não vai pagar, se ele pagou a primeira, ele não vai pagar a segunda fatura. Né? Então, quando a gente percebe que a gente está lidando com um crime, a gente também tem uma postura bem proativa de estar do lado certo, que é eliminar esse serviço ao cliente, porque não compensa, né? E não é viável manter, não faz sentido para a gente manter isso, porque além da exposição, o custo financeiro acaba sendo maior. Sim, exatamente. E você tem, diante de todo esse cenário, né, de incertezas e algumas certezas, para os provedores de aplicação, de hospedagem especificamente, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Quais são as suas recomendações a partir de agora? Conversar com a gente, né, e começar a pensar nesse assunto para entender como isso pode impactar o negócio e como se documentar, se preparar para que a gente esteja do lado certo da lei. Ninguém aqui quer defender criminoso, ninguém aqui quer fazer nada errado, e ao mesmo tempo ninguém aqui quer ter mais trabalho ou ter uma carga burocrática maior por coisas que a gente não tem ingerência. Na nossa visão aqui, a gente tem recomendado criar guias de boas práticas, um FAQ, um playbook, um código de autorregulamentação de como determinados assuntos devem ser trabalhados, né, no setor ou na empresa de maneira geral, e também criar formulários específicos para que nessa jornada do preenchimento já fique claro que tipo de denúncia, notificação é aquela. É para um crime contra a honra? É para um crime de liberdade de opinião, de expressão? Ou é para um outro tipo de crime? Né? Qual artigo está sendo infringido? Quais são os detalhes? Qual que é o URL? E aí, com base nessa informação que foi coletada, a gente vai ter um contexto maior para dizer: ok, recebido, assim que eu receber uma ordem judicial, eu removo, estou aqui fazendo uma prévia. Ok, recebido, mas isso aqui precisa de ordem judicial por causa disso. Ok, recebido, mas eu não tenho como inferir se isso é uma liberdade de opinião ou se é um crime diretamente por causa dessa justificativa, né? Ou simplesmente se for alguma coisa realmente como ato antidemocrático, né? Que é difícil a gente perceber isso numa publicação, um crime específico que está vendendo cocaína, às vezes acontece de vender drogas online e tal, aí sim a gente deveria analisar se eu tenho condições de remover aquele conteúdo ou não. Recebendo essa denúncia, o que a gente sugere é que o provedor de hospedagem encaminhe ela diretamente para o cliente que faz a hospedagem. E aí ele vai poder tomar a decisão, ele é o responsável. Então a gente vai ser uma espécie de porteiro nesse momento, dizendo: olha, recebi aqui, essa briga não é minha, mas resolva. E aí, só com esse canal, só com esse processo, a gente vai mostrar que está sendo diligente.
Sim, eu acho que é uma ótima recomendação e também dada com base em todo o conhecimento técnico que a gente tem na área, né? Então, às vezes não adianta a gente começar já a sair atirando para tudo quanto é lado e comprar uma briga que não é nossa, a gente tem que ver o lado técnico de cada cliente, como que a gente vai poder fazer para realmente ter um compliance ali, né? Atender o que realmente está sendo determinado, mas sem também extrapolar e sem pegar a responsabilidade que não é nossa. Pois é, Natália, isso é muito interessante. É uma discussão que a gente estava tendo antes aqui também, porque para quem eu trabalho? Eu trabalho para o meu cliente, né? Se eu começar a remover conteúdo do meu cliente também, se for possível, eu vou perder o cliente. Também, Então, desse lado. eu vou ter um trabalho que não vai ser pago, porque não é parte do meu escopo, e que vai Uhum. fazer com que eu perca clientes. Então, não é por aí, não é o caminho. E aí, cada vez que um provedor de aplicação receber um takedown, um notice takedown, ele vai ter que tomar uma decisão muito precisa entre manter aquele conteúdo no ar de forma justificada ou remover aquele conteúdo do ar de forma justificada. E qualquer decisão que ele tome pode gerar um processo, pode gerar um pedido de indenização contra ele. E aí, na maioria das vezes, o que a gente vê é que, assim, eu que não sou parte dessa lead, eu que não gerei o conteúdo, eu que não hospedo, eu que às vezes nem conheço a vítima, Uhum. é, posso ser responsabilizado por alguma coisa que eu estou fazendo por alguém, né? Ou pelo ofensor ou pelo ofendido, e aí não necessariamente o ofensor e ofendido vão ter a mesma posição na justiça. Teve um Sim. caso, falando dos absurdos que a gente vê aqui, teve, se eu não me engano, uma nutricionista que falou que tinha um tipo de fungo específico ou de verme que causava diabetes. Então, se você cuidasse desse verme, você poderia eliminar a diabetes. E aí, duas cientistas fizeram uma análise dessa publicação, comentaram dizendo que aquilo ali era fake news, era inverídico e tal, e elas foram condenadas em primeira instância, dizendo que elas feriram a imagem e a honra dessa nutricionista e que tiveram que pagar uma indenização. Depois, felizmente, com bom senso, esse processo foi anulado no STF, mas causou aí um grande prejuízo, né, para todo mundo envolvido, tempo, imagem e custo financeiro até que ele chegasse a uma conclusão aceitável, que não deveria ter começado, né, para ser sincero. Para começo de É. conversa. Exatamente. E aí, para terminar aqui, né, nesse slide, esse racional agora, esse log do que eu estou fazendo, é o que a gente escreveu no final dessa postura proativa. Uhum. Então, não adianta eu decidir e não documentar, eu tenho que ter um racional, eu tenho que ter ali uma memória do que foi feito e por que foi feito, para que a gente consiga justificar isso, defender nossa posição, eventualmente no judiciário, se for necessário. Uhum. Exatamente. Bom, Adriano, eu acho que agora a gente já conseguiu fazer um panorama geral, explicar um pouquinho, dar um norte para quem ainda não entendeu a decisão, os impactos, e também conseguimos dar um norte para os nossos clientes específicos, que são os provedores de hospedagem. Legal, Natália. Bom, primeiro de muitos, esse assunto ainda vai ter vários desdobramentos, não só em relação ao STF atual, mas quando os assuntos que a gente começar a discutir a partir de hoje voltarem para o STF daqui a algum tempo. Pensando nos casos, né, se o Marco Civil de 2014, a gente está em 2025, essa novela pode durar mais uma década. Então, nosso pedido aqui é para que o Congresso se mobilize e faça essa atualização legislativa que valha para todo mundo, com uma interpretação única, e não deixar com que cada juiz interprete, alargue ou limite o seu entendimento sobre o marco civil da internet. É isso mesmo, a gente aguarda o legislador, que foi até um apelo do Supremo para o legislador atualizar o Marco Civil, né? Eles tentaram dar um norte, uma diretriz, até que uma legislação específica seja de fato realizada. A gente vai ter que aguardar um pouco ainda. E também vamos aguardar conforme as decisões judiciais forem sendo aplicadas caso a caso. É, vamos ver, né? E aí, nosso próximo KPI é analisar se para os provedores de hospedagem o número de notificações vai aumentar muito e se a gente vai conseguir cumprir ou não.
A gente não sabe o que vai acontecer agora, mas na nossa experiência também não é tão comum que provedores de hospedagem sejam envolvidos em leads quando o provedor de aplicação, né, uma rede social ou algum site que tenha os comentários, lícito e identificável. Então, a gente vai ter que analisar se esse número vai aumentar, para daí sim também conseguir dialogar com os stakeholders e saber como defender melhor nossos clientes. Exatamente. Bom, acho que é Obrigado, isso. Natália. Obrigado a todo mundo por estar aqui com a gente. Estamos à disposição para os próximos eventos e para compartilhar o nosso conhecimento também. Um abraço a todos. Eu agradeço também. Muito bom o nosso bate-papo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.